Programa Fala Carlão. Oferecimento Bradesco. De ponta a ponta, é com o Bradesco que o agro conta. Olha só, pessoal, no programa que começa agora, você vai ver a análise da prateleira de cima do que aconteceu aqui na COP29, aqui no Azerbaijão, em Baku. Fique aí com essa galera, entende tudo do assunto, hein? Ah, eu não posso esquecer, hein? Plataforma Agro Revenda, Absolo, Andave e Faesp. Obrigado por essa jornada internacional que vocês proporcionaram e tiveram junto com a gente aqui. Valeu! Com que expectativa que você chega aqui nesse primeiro dia de mais uma COP, né? Acho que como brasileiro, nós temos quase que a sensação, né, de que a COP29 é a preparação para a COP30, né? Que vai ser no Brasil, já sob a administração Trump, né? Que também terá, imagino eu, um impacto importante na evolução das conversas climáticas. E aqui eu acho que a minha tentativa de me conectar o máximo possível com o setor privado, entender como que o setor privado pode contribuir para a agenda climática, porque todo estudo que a gente pega, todo mundo que fala de transição para a economia verde, os números são gigantescos, né? São muitos trilhões de dólares, não é uma coisa pequena. E, evidentemente, os governos sozinhos não vão conseguir fazer essa jornada, não vão conseguir dar os incentivos, não vão conseguir dar o ímpeto necessário para que essa transição aconteça. Então, o setor privado tem que fazer parte disso. Para mim, não resta a menor dúvida. Aí a questão é como é que você cria um ambiente de negócios, um ambiente regulatório que faz com que o setor privado abrace a agenda ambiental e climática de uma maneira que seja em escala. Né? Não adianta projetos pequenos, né, aqui ou ali, ou no país A ou no país B. Não, isso é um esforço global. E se o setor privado não estiver engajado, nós não vamos mexer no ponteiro. Então, essa é a minha maior preocupação. Você faz parte aí das negociações. As negociações já começaram? Em que ambiente que já começaram e para onde elas vão? Oficialmente está começando hoje, né? Então são o que a gente chama dos SBs, né? As reuniões de negociação. Elas têm fases, né? Então, por exemplo, na parte do que eu estou trabalhando, que é do grupo de agricultura, de adaptação em agricultura, hoje já nós tivemos uma reunião, mas ainda um pouco restrita, uma reunião dentro da que a gente chama do G77 mais China. Entendi. Que é um grupo dos países em desenvolvimento. Entendi. Né? Então nós tivemos uma primeira reunião de coordenação, amanhã nós vamos ter outra reunião de coordenação e provavelmente aí no meio da semana nós vamos ter a primeira reunião já com todas as partes, né, todos os países, para sentarmos e discutirmos. Neste caso, neste grupo de adaptação à agricultura, nós estamos até bem tranquilos esse ano, porque nós em junho na reunião de preparação que aconteceu lá na Alemanha, em Bonn, nós já conseguimos um acordo prévio. Legal. Né? Então aqui nós vamos ratificar esse acordo e, obviamente, discutir detalhes de operacionalização, de como fazer isso. E dentro desse acordo tem algumas ferramentas interessantes. Uma delas é um portal online, onde os países, né, as partes e também outras instituições vão poder colocar informações sobre as suas políticas, os seus planos, os seus projetos para a agricultura sustentável, resiliente, de baixo carbono. Ou seja, é uma oportunidade para o Brasil colocar tudo isso que nós citamos aqui, em biocombustíveis, em agricultura, em sistemas integrados, alimentarmos essa base, porque lá vai ser um ambiente para que as nossas boas práticas sejam vistas e sejam buscar financiamento para escalar, para levar isso e até mesmo para transferência de tecnologia entre outros países que se interessem por aquilo que nós temos de bom e que possam, de alguma forma, ter um financiamento para que isso aconteça. Chegamos no meio, né, Daniel? Aqui é o seguinte, com quem eu converso aqui, a turma fala assim,
chega de blá blá blá, chega de regra, chega disso, chega daquilo, é hora de implementar. Aí o governo brasileiro vem e apresenta uma meta, a meta é ousada. E, escuta, qual é a avaliação que você tem para me falar sobre o que rolou até agora? Bom, Carlão, primeiro que a gente sabe que a COP é uma coleção de eventos. O que mais importa é a negociação entre os países sobre como eles vão agir em comum. O tema das conversas e das negociações desse ano é o financiamento. E financiamento talvez seja o mais relevante dos temas das discussões, porque, em outras palavras, quem é que vai pagar a conta da transição verde do planeta? Há mais ou menos 15 anos, em 2009, lá na Dinamarca, os países se reuniram para discutir financiamentos. E naquela época, os países ricos concordaram em criar um fundo de 100 bilhões de dólares para apoiar o esforço dos países em desenvolvimento. Esse compromisso se esgota esse ano. E agora se abre uma discussão de como nós vamos concordar sobre a conta da dívida para os próximos anos. Olhando para o cenário, o que a gente vê? Guerra, tensão geopolítica à flor da pele e a situação econômica talvez não das melhores, mesmo nas grandes potências. Num ambiente desses, parece razoável que os países vão concordar em colocar a mão no bolso para dar dinheiro para os países em desenvolvimento? A resposta parece óbvia. A chance de sucesso da COP esse ano, correndo o risco de queimar a língua, é mínima. Porque a verdade é que é muito difícil avançar em um acordo sobre como pagar essa conta, especialmente com a resistência dos próprios países desenvolvidos. Você está indo embora, é sinal de que a COP acabou já, você já sabe tudo o que está acontecendo. Eu queria que você me fizesse um balanço, você que é um observador da COP há muitos anos, que balanço que dá para fazer até agora? Carlão, eu vou embora um pouquinho antes, vou embora amanhã cedo, né? A COP termina amanhã à noite, se terminar amanhã à noite, que é sexta-feira, né? Acho que o balanço, vamos lá, o tema central é financiamento. A decisão que a gente tem agora nas mãos, que ainda não está aprovada, né, que precisa ser aprovada, ela mostra uma nuance muito clara dos países desenvolvidos tirando a ambição de financiamento, porque a proposta deles é simplesmente estender aqueles 100 bilhões que até agora não vieram para 2035, quiçá 2040, mas essa proposta não vai prosperar. A proposta que deverá prosperar é de 1 trilhão, 1,2 trilhões, até 2 trilhões, tendo um dinheiro interessante de país desenvolvido, fala-se de 411 bilhões de dólares, e os outros bilhões, para somar lá o 1 trilhão, 2 trilhões, virá de financiamento de banco privado, banco multilateral e políticas públicas. Aí eu quero entender o que o Brasil vai rotular de política climática usando a decisão que vai sair daqui. Isso me parece absolutamente importante, tendo a decisão fechada aqui. Por que sem financiamento você não movimenta a agenda? Eu acho que isso é uma coisa que para a COP do Brasil, ano que vem, é um temão para mim, que é a implementação. A União Europeia ontem ganhou o prêmio fóssil do dia porque ela não está entregando as suas metas de mitigação. Ou seja, propor novas metas, e o Brasil apresentou sua nova NDC, ano que vem os países vão trazer para a gente chegar na COP do Brasil com a nova missão, é parte do processo. Mas precisa ter implementação. Se não tiver implementação, não adianta nada ter só meta. Então, a decisão de financiamento aqui, eu acho que vai sair, vai estar lá na casa do 1 trilhão, 1,2 trilhões, e a diversificação das fontes é que são elas, porque na medida em que a decisão daqui oriente investidores e bancos sobre o que eles devem determinar climático, o que não for climático, teoricamente, o custo de captação desse recurso vai aumentar. E eu quero saber se o custo de captação do que vai ser climático vai diminuir. Então, acho que é super importante enxergar essa decisão aí que está na iminência de ser aprovada.
gosta de desenhar. Me dá um exemplo de o que poderíamos fazer. Por exemplo, na relação, o Brasil tem uma relação comercial muito forte com a China, por exemplo, o agronegócio brasileiro. Como é que seria esses acordos bilaterais? Que exemplo você poderia trazer para a gente? Bom, a China já está fazendo um esforço grande, até inclusive de sustentabilidade. O mundo está discutindo se cada país vai ter um Carbon Border Adjustment, um sistema de negociação que vai ter que fazer balanços e contrabalanços dessa história. Por que você não se adianta, não se antecipa e você faz um acordo bilateral com a China para um fornecimento de um grupo de produtos agrícolas e de serviços que tenham dentro uma matriz de composição climática que pode ser progressiva? Entendi. Você aqui explica melhor isso. Como é que poderia ser isso? Você estabelece uma pauta, você já tem uma pauta de transferência de importação e exportação, certo? Perfeito. Não, a partir dessa pauta, criticamente e estrategicamente, você tem um conjunto de itens da cesta que são fundamentais e que já podem estar dentro de uma lógica de sustentabilidade ou até de rastreabilidade desse processo. Então, por que não começamos com pequenas coisas que tenham capacidade de evoluir para grandes coisas e a partir daí você começa a acabar com as vozes que são que não está acontecendo nada nesse processo. Então, a minha visão é uma visão de que a gente precisa começar a pensar no final lá, mas antes do final a gente pode ter passos subsequentes que vão dentro dessa estratégia. Maravilha. Ô, gente, o homem entende tudo aqui, viu, rapaz? Obrigado, viu? Essa prosa foi prateleira de cima, serve muito para a gente poder ficar um pouco menos angustiado, porque as coisas parecem que andam devagar, mas elas já tem muita coisa boa que a gente fez. A nossa regulação e legislação brasileira, o fato de termos agora um mercado regulado, nos coloca numa posição estratégica que a gente precisa, sem dúvida nenhuma, valorar e valorizar. E dizer, fizemos um bom trabalho, apesar de todas as dificuldades, Carlão, e das imperfeições. Eu acho que o Brasil está dando passos importantes nesse caminho. Eu vejo lá em Santa Catarina, já vi aquilo que chama de as fazendas, onde se produz lá. Isso aí está regulamentado? O Brasil vai bem nesse campo de produzir aí nas praias aí, né? Tá regulamentado, né? Tá regulamentado na figura da Seção de Águas da União. Isso. Então você foi, inclusive nós no meu período que nós regulamentamos isso. Perfeito. A seção por pelo menos 20 anos. Então você recebe um título que te dá segurança, te dá direito para produzir naquele espaço d'água por 20 anos. Entendi. Isso está regulamentado. Agora, a produção de peixes no mar é mais desafiadora do que em solo. Não tem. Porque exige mais investimentos. Santa Catarina, a gente produz ostra, mariscos, mexilhões, somos o maior produtor. Eu sou de Santa Catarina, né? Mas a produção de peixes cultivados, né, é mais desafiadora. Os investimentos em tanques, né, em tecnologias, né? Produzir no mar é mais desafiador do que produzir em água doce, em reservatório. Né? E nós temos o exemplo do Chile, por exemplo, Chile e Noruega, que produzem salmão. Sim. Mas o Chile é um grande produtor de salmão, mas tem 7 grandes empresas que produzem. Sim. É muito restrito, né? Porque exige muito investimento. Mas a gente tem condições de crescer. Estamos produzindo garopa, evoluindo na produção de garopa. Alguma coisa de bijupirá, né? A gente não tem ainda o pacote tecnológico desenvolvido. Né? Temos pesquisas importantes, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, na produção de linguado, robalo, etc. Eu acredito que a gente vai crescer isso no futuro, né, com políticas adequadas, com investimentos do setor privado. Rapaz, esses analistas aqui que a gente trouxe nesse programa de hoje, hein? Vamos lá, essa é uma exclusividade aqui para o nosso programa Fala Carlão, que eu fico super orgulhoso de mostrar para vocês. Eu quero aproveitar e agradecer a Agro Revenda, que é a revista, a nossa plataforma de conteúdo da distribuição do agronegócio brasileiro, agradecer a Andave, agradecer a Absolo e agradecer Faesp. Muitíssimo obrigado a todos, fiquem com Deus. Programa Fala Carlão.
Oferecimento Bradesco. De ponta a ponta, é com o Bradesco que o agro conta.